Queridos amigos e amigas, esse é o bloco Pão da Vida, bloco que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo principalmente e alguns estudos que são desdobramentos dos ensinos evangélicos. E no dia de hoje estamos a examinar capítulo 2 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não é Desse Mundo, item número 2, A Vida Futura. Já examinamos no vídeo passado os textos que Kardec recorta e que servem de tema central do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, textos que estão no capítulo 18 do Evangelho de João. Trata-se daquele diálogo famoso entre Jesus e Pôncio Pilatos, no qual, entre outras considerações, Jesus diz a frase "Meu reino não é deste mundo". Frase essa que é o título do próprio capítulo. No dia de hoje estamos examinando não os primeiros itens que já foram examinados no vídeo anterior, mas a vida futura. Trata-se de um comentário que Allan Kardec faz acerca do texto de João. Gostaríamos de fazer uma breve introdução. A cultura judaica, ela tem como um dos pontos importantes da sua cosmogonia, teogonia, teologia, ou seja, a sua visão de mundo na cultura judaica, hebraica, da época de Jesus e mesmo antes de Jesus, na antiga Palestina de há 2 milênios e até antes disso, o conceito o reino de Deus. Esse conceito o reino de Deus já havia presente no ideário, no imaginário e nos postulados e princípios religiosos da época. O reino de Deus, ou o reino de Yahvé, de Jeová, de Elohim, o reino do impronunciável, o reino do Deus de Moisés, o Deus Todo-Poderoso, era considerado pelos estudiosos do Torá, ou seja, da lei, como sendo aquele reino de Deus que um dia seria implantado na Terra, numa estrutura material, numa estrutura social, numa estrutura até política, numa estrutura que fomentaria um bem-estar na humanidade, mas que estava reservada para Israel. E de Israel, a cultura israelita, deveria dominar e predominar sobre o resto do mundo. Essa era a ideia, uma ideia partidária, uma ideia exclusivista, a ideia de que Deus reservava algo de especial a Israel, e realmente reservava no sentido simbólico, não para Israel predominar, porque Israel é uma nação, um país e uma coletividade especial preferida por Deus. Não, mas porque Israel tinha os elementos culturais, o caldo de cultura e o paradigma mais adequado para receber não apenas os grandes profetas, mas mais tarde o Messias, que estava sendo anunciado, que estava sendo previsto há muitos séculos. Para que daí Israel pudesse ter o seu papel no mundo, já que todos os países têm um papel espiritual no mundo, todos, porque não há preferência para a divindade, e o papel de Israel seria espalhar isso para o resto do mundo. O reino de Deus, o conceito reino de Deus, estava presente na cultura israelita, na cultura hebraica do Antigo Testamento. E havia o conceito de que esse reino iria se estabelecer, e as pessoas que gozariam seriam, primeiro, filhos de Israel, mas não apenas todos os filhos de Israel, não somente isso, mas os filhos de Israel que observassem a lei, que seguissem no comportamento, no ritual, nos procedimentos e protocolos a lei. Não apenas na sua parte de comportamento moral, mas também na sua legislação de uma forma geral. Era necessário leis rígidas para um povo indisciplinado, bárbaro e primário, onde a natureza animal ainda predominava, um povo pastoril, agrário, que tinha uma mentalidade ainda preconceituosa, agressiva, havia muitas injustiças sociais, muita intolerância, uma visão muito limitada comparada com a visão que nós temos hoje. É óbvio que havia muito atraso ainda cultural e assim por diante. Então, Moisés estabeleceu essas leis rígidas, o hebreu acreditava que era na observância dessas leis, os filhos de Israel seriam abençoados e aquinhoados com esse reino de Deus. Os pecadores, os chamados pecadores, seriam os gentios, que seriam os não hebreus, e os hebreus que não cumprissem a lei. Surgiu ao longo dos tempos a classe social chamada fariseus, que era uma classe não apenas esclarecida intelectualmente, que tinha certo poder na sociedade, uma elite intelectual e também financeira, e que se tornavam zeladores dessa lei, guardiães dessa lei, para observar, sindicar,
monitorar e fiscalizar a prática, a obediência e a observância dessa lei. Nós conhecemos na tradição cristã um fariseu conhecido que se tornou célebre na história do cristianismo, que foi Saulo de Tarso. Mais tarde, abandonando a prática farisaica, ex-doutor da lei, para se tornar o grande apóstolo dos gentios, o grande orador do cristianismo. A verdade é que dentro dessa sistemática e divisão de mundo, os hebreus, os judeus da época, desencadeavam verdadeiros assassinatos, alguns coletivos e podemos dizer até genocídios em nome desse reino. Praticar a lei, observar, obedecer, mas até punir aqueles que não obedeciam à lei, para que quando o reino chegasse, o reino de Deus chegasse, que chegaria conjuntamente com o Messias, que deveria anunciar e implantar esse reino de Deus na terra, colocando Israel, portanto, num local de destaque, esse Messias encontrasse também Israel preparada para isso, Israel compatível para receber esse reino, e havia um conceito chamado herdeiros do reino. O conceito de herdeiros do reino está presente na cultura judaica antiga e é associado a esses indivíduos que observavam a lei, que puniam com apedrejamento, com enforcamento, com morte, com exclusão social, os que não observavam as leis e os gentios, os não-judeus. Chega Jesus. Jesus estabelece uma mensagem muito diferente daquela que os hebreus estavam aguardando. Primeiro, que Jesus espantou e escandalizou a população mais entendida do Torá, porque era visto comumente conversando com ébrios, viciados, sexólatras, prostitutas, pecadores, pessoas de má vida, pessoas que não tinham boa reputação. Ele estava quase sempre se sentando e comendo com essas pessoas e conversando. Estava com os doentes. Na época, um indivíduo leproso, um indivíduo doente, um indivíduo era não apenas riscado do livro dos vivos, afastado da sociedade, levado para vales, para locais ermos, locais distantes, para não gerar contaminação, mas também porque aquilo era considerado sinal de pecado, sinal de punição divina. Esse indivíduo não era abençoado por Yahvé, já que a cultura hebraica estabelecia que se o indivíduo estivesse observando a lei, seria compensado com benefícios materiais. Daí o indivíduo que era fiel a Deus, que era dedicado a Deus, era considerado alguém que deveria ter prosperidade material, que deveria ter pelo menos 2 escravos. Era essa a mentalidade. E aí Jesus estabelece que aqueles herdeiros do reino, mencionado pela cultura israelita antiga, eram justamente aqueles que ele preferia, os execrados, os excluídos, os desconsiderados. Do ponto de vista espiritual, nós entendemos por que Jesus fazia isso. Primeiro, porque o coração sofrido e desconsiderado normalmente é um coração mais aberto à consolação e às experiências espirituais, às questões morais espirituais, como acontece conosco. Quantos de nós que só buscamos o lado espiritual quando estamos sofrendo? É muito difícil quando estamos no poder, na glória, na abastança, na regalia, no conforto, a gente se preocupar com coisas espirituais. Quase sempre nós nos seduzimos pela experiência material e quase sempre desconsideramos os aspectos espirituais da vida. E naquela época não era diferente. Então os excluídos, os desconsiderados, estavam mais abertos para a consolação e a orientação espiritual, inclusive mais sensíveis. Então Jesus aponta para esses excluídos como sendo os herdeiros do reino. Olha que coisa, isso deveria escandalizar os fariseus, os intelectuais do Sinédrio, e deveria ter chamado muito a atenção na época. E o segundo motivo é muito fácil entender espiritualmente falando. Os excluídos, os desconsiderados, eram colocados por Jesus como herdeiros do reino, porque espiritualmente falando, esses espíritos já estavam resgatando, já estavam evoluindo, já estavam fazendo talvez até o caminho de volta, resgatando os erros de passado espiritual, de reencarnações passadas, já estavam no caminho da luz, aqueles que sofrem, em detrimento daqueles que estão no poder, que estão nos excessos, que estão na perturbação. Esses ainda estão se comprometendo. Chegará o dia para esses, quase sempre em outra reencarnação, onde mergulharão na carne, agora na miséria, ou na doença, na dificuldade, porque ainda em nosso nível espiritual, quase sempre a gente só aprende assim. Embora temos a opção de aprender pelo amor, pelo bem, pela mudança interior, quase sempre só aprendemos e despertamos quando a dor agita e sacode as fibras mais íntimas do ser espiritual. Então, espiritualmente falando,
compreensível, porque os olhos e a visão do Cristo era espiritual, é compreensível entender que esses eram os herdeiros do reino, porque iriam herdar o reino. Mas que reino era esse? Como os hebreus deveriam entender o reino que Jesus apresentava, já que era muito diferente do reino que eles esperavam do ponto de vista cultural? Ele diz que o reino não é do mundo material. Olha que coisa. É importante notar que quando Jesus fala meu reino não é desse mundo e mais tarde ainda não é daqui, porque não se conquista interiormente esse reino de uma hora para outra. Eu me lembro de Saulo de Tarso, quando Jesus aparece a Ananias e pede para ir até ele para curá-lo, e diz, vai, abre os olhos de Saulo, porque eu quero mostrar a ele o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Olha que coisa interessante. E Amanda vai dizer, entre Jesus e Saulo havia um abismo a partir da estrada de Damasco, que só com os anos e anos Saulo soube transportar. Quando Jesus utiliza o verbo presente, a gente não pode dizer nem que o reino dele é interior. Porque esse reino interior se conquista aos poucos. É claro que é interior a longo prazo. Para que a gente entenda o porquê Allan Kardec coloca a vida futura como sendo o comentário inicial do capítulo, fazendo conexão com o meu reino não é deste mundo. É óbvio, e já falamos, que o reino de Jesus não é deste mundo, mas começa neste mundo interiormente. Começa o indivíduo trabalhando-se interiormente, melhorando-se interiormente, evoluindo interiormente. Por quê? Ao evoluir interiormente, o indivíduo está acessando o seu aspecto espiritual, a sua essência espiritual, que não é desse mundo, que não é material, que não é transitório, que é eterno. Então, à medida que o indivíduo vai entrando em contato consigo mesmo, isso é, acessando a sua essência divina, ele vai lentamente alcançando ou se aproximando desse reino. Se não é deste mundo e não é ainda totalmente do coração, porque precisa de tempo para a reforma interior, começa nesse mundo, o que significa dizer começa nesse mundo enquanto encarnado, porque começa na alma. Ora, se o reino de Jesus começa na alma, isso significa dizer que o mundo do reino, já que o reino não é deste mundo, o mundo do reino é o mundo da alma. O mundo espiritual. Começa espiritualmente falando, mas se concretiza na imortalidade. O reino de Jesus se concretiza na imortalidade. E quando falamos imortalidade, estamos falando com I maiúsculo. A imortalidade transcendente, a imortalidade superior. Se o reino de Jesus não é desse mundo, não é material, equivale a dizer que o reino dele também não é do corpo, não é da corporalidade, porque a corporalidade também é material. Então é da dimensão espiritual nossa que está nesse mundo. Se nós trabalhamos o mundo interior para acessar esse reino, ainda que a gente consiga nessa encarnação a plenitude do reino no mundo interior, vivendo num mundo ainda onde predomina a matéria, a agressividade, a perturbação, ainda que nós, como indivíduo, tenhamos alcançado essa plenitude, nós não podemos dizer que estamos no reino de Jesus em plenitude. É que Jesus vivia esse reino internamente. Mas quando ele olha para o lado, ele não podia dizer que esse reino estava se manifestando em plenitude neste mundo. Então imaginemos a visão de Jesus. Ele vivia internamente esse reino, mas ao olhar o mundo, ele sabia que o mundo ainda não vivia esse reino. Tudo isso para dizer que eu desenvolvo a minha parte espiritual, eu ainda sou um ser espiritual, no qual a matéria predomina sobre o espírito. No momento que o eu espiritual predomina sobre a matéria, a minha realidade espiritual se manifesta, se desenvolve, evolui. Eu, portanto, estou com a minha essência espiritual conectada, mas eu vou viver esse reino em plenitude quando eu estiver numa realidade onde o espiritual seja vivido integralmente. Aonde é isso? Pelo menos ainda nesse mundo, ou melhor, ainda nesse nível evolutivo, aonde é isso? Só após a morte, no mundo espiritual. É esse raciocínio que Allan Kardec vai estabelecer. E é por isso que ele vai dizer que o ponto central desse ensinamento é a noção da vida espiritual, da vida futura. Porque se eu vivo espiritualmente essa realidade, quando eu desencarno, mas eu me manifesto agora sem a matéria, na realidade espiritual com a qual eu vivo. Eu vou viver em plenitude aquilo que eu cultivei, espiritualmente falando. Se eu vivi para a matéria, no mundo espiritual eu tenho dificuldade, porque não havendo matéria, pelo menos matéria como nós conhecemos, eu fico
em dissonância com esse mundo espiritual. Se eu vivo a vida espiritual nesse mundo material, eu posso até ser visto como dissonante, mas quando eu viajo para a vida espiritual, eu priorizei o espírito, a dimensão espiritual, ela se manifesta e eu não tenho dificuldades, porque aquilo eu já cultivei durante a vida física. E por isso Allan Kardec vai dizer que o ponto central do ensino do Cristo é a noção da vida futura. Curioso notar que o ponto central onde o Espiritismo se apoia e a partir do qual o Espiritismo se estruturou é também a noção da vida futura, ou seja, do mundo espiritual. Porque foi a partir da comunicação mediúnica, desvelando e desvendando esse mundo dos espíritos, é que surgiram mais tarde os princípios filosóficos que são desdobramentos disso. Primeiro os espíritos se manifestaram, se comunicaram, deram a ideia do mundo espiritual, e depois vieram as ideias e os pontos doutrinários que são consequência disso. Moisés estabelece a ideia de Deus abençoando, Deus como um grande legislador regulando a vida do homem, mas estabelecendo punições ou recompensas materiais. Os judeus, e Allan Kardec diz isso no texto, tinham uma ideia imprecisa da vida metafísica, né, da vida espiritual. Allan Kardec tem um texto em Céu e Inferno que ele vai dizer isso, né? Quanto mais o homem é material, mais material ele imagina a vida espiritual. À medida que o homem vai se tornando espiritualizado ou espiritual, ele também concebe o mundo dos espíritos, ou a vida após a morte, mais espiritualizada, mais desmaterializada. E é interessante porque a ideia da vida futura, da imortalidade, ou se quisermos, alguma coisa após a morte, é um ponto pacífico de qualquer doutrina religiosa. E é interessante porque Jesus também centrou a sua doutrina, segundo o próprio texto de Kardec, na ideia da vida futura. Por quê? Porque se Moisés estabelecia compensações materiais nesse mundo, Jesus estabelecia uma doutrina em que as compensações aguardadas pelos herdeiros do reino não eram desse mundo. Ora, se as compensações para a vida que se levava nesse mundo não encontram os indivíduos nesse mundo, só pode haver um outro mundo. Não haveria sentido para a doutrina dele, bem-aventurados aflitos. Por isso que Jesus promete tanto, né, faz tanta promessa, né, no bom sentido da palavra, que aguardo aquele que é fiel a Deus, né, aquele que é bem-aventurado, como ele dizia nas bem-aventuranças. Do contrário, não haveria sentido para bem-aventuranças, que aliás já estavam em muita dissonância com a cultura judaica convencional. O Espiritismo vem também complementar isso. Por isso que Kardec vai dizer que o Espiritismo é a terceira revelação. Por quê? Moisés estabelece compensações materiais. Jesus centraliza a sua doutrina numa vida futura. E Kardec vai dizer, Jesus colocou a vida futura como tema central da sua doutrina, mas ele não procurou descrever a vida futura, porque as mentalidades da época não estavam preparadas para isso. A quem cabe a tarefa de descrever como é que é a vida espiritual, a vida futura? Ao Espiritismo. Então, enquanto Jesus fala da vida futura, o Espiritismo procura descrever as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Veja que coisa interessante, que processo gradativo das revelações. Moisés estabelece a vida material e a justiça divina nesse mundo. Ou seja, aquela ideia popular de aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga. É Moisés estabelecendo isso. No segundo momento, Jesus estabelece uma vida futura, algo mais transcendente, mais metafísico, né? A ideia de uma vida espiritual. E o Espiritismo estabelece as relações entre a vida material e a vida espiritual. Lei de causa e efeito, justiça divina, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, a desencarnação e assim por diante. É interessante que quando Kardec define o Espiritismo, ele vai dizer que é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material. O Espiritismo é uma ciência que estuda as relações entre esses dois planos. E é por essa razão que Kardec, com o brilhantismo dele, com a sua economia de fala, vai centralizar Allan Kardec, o tema do meu reino não é desse mundo, para uma vida futura, para uma vida espiritual. Aí você vai dizer, mas Flávio, e o mundo interior? É consequência disso. Porque se eu vou para a vida espiritual, sintonizado com o mundo espiritual, sintonizado com a imortalidade da alma, sintonizado com a vida mais do espírito do que da matéria, eu vou me realizar plenamente no reino, após a vida material, mas ao mesmo tempo e por automático, por consequência, eu já estou ou já estava desenvolvendo interiormente um reino que eu carrego dentro de mim. O que eu vou defrontar
é o reflexo do meu mundo interior. Aqui no mundo material, nem sempre. Jesus estava no mundo transcendente interiormente, mas o que ele defrontava ao redor era a paisagem ainda truanesca e primária do nível de consciência coletivo. Mas ao sair da vida material, ele defrontou o reflexo do mundo interior dele. É assim com todos os espíritos que desencarnam. O espiritismo, no entanto, vai explicar isso, porque na época de Jesus não dava para explicar isso. E é isso que acontece hoje na literatura mediúnica, quando os espíritos, notadamente André Luiz, Filomeno de Miranda e outros, descrevem o processo de despertar do ser além da vida física, quando defrontam as paisagens que cultivaram no mundo interior. O que significa dizer que aquilo que você cultiva internamente, aquilo que você alimenta, aquilo que você internaliza como ser espiritual, você vai encontrar lá adiante. Se você alimenta internamente intriga, fofoca, maledicência, perturbação, excessos, orgias, você vai defrontar com isso, porque você está pedindo isso, que se manifeste isso na sua vida mais adiante. Se você produz paz, se você alimenta bem-estar, se você procura alimentar serenidade, harmonia e, sobretudo, a ação do bem, que é a grande fortaleza de qualquer ser nesse mundo, você está criando o bem para você mesmo, você está produzindo a paz e a harmonia para você mesmo, inevitavelmente falando. Chegará o dia que, a depender das nossas ações nesse mundo, a gente já vai ver a lei divina se manifestando e os aspectos da lei divina se manifestando na criatura. Porque hoje ainda o indivíduo faz o mal, parece prosperar, parece dar tudo bem com ele. Chegará o dia que a gente vai olhar alguém se corrompendo, se perturbando espiritualmente, e a gente já vai perceber os indícios na vida dele de agora da perturbação espiritual que aguarda ele, caso ele não se modifique enquanto as oportunidades estão no seu caminho. Por outro lado, nós veremos um indivíduo agindo no bem e ainda que sofrendo materialmente, ainda que perturbando-se materialmente, veremos esse indivíduo aqui nesse mundo já com os indícios do reino de Deus que está se manifestando nele a partir desse mundo e, claro, de maneira mais efetiva e plena no mundo da matéria sutil, da matéria não grosseira, da matéria diáfana, da vida transcendente, portanto, da vida espiritual.